Como é que vocês estão por aí? Eu sempre faço essa pergunta, que eu me preocupo com vocês, né? Bom, na última aula, né, na nossa playlist, se vocês puderem checar aí, a gente falou sobre noções, né? Sobre bombas e conjunto motor-bomba e estações elevatórias, né? E nessa aula a gente vai dar um resumão disso, né? De uma forma mais prática um pouco. Ali a gente acompanhou o livro do professor Tissutia, né? O livro chamado Abastecimento de Água, o qual eu tenho tocado ele, né, nessa disciplina e nessa área de abastecimento de água, tenho usado ele, né. Mas aqui a gente vai dar alguma passada, alguns tópicos diferentes também, mas um pouco do resumão, né, do que a gente falou no livro, tá? Então uma aula mais rápida aí, com alguns conhecimentos mais práticos, assim, mais diretos também, com relação a estações elevatórias, conjunto motor-bomba e estações em sistemas de abastecimento de água, né? Então, ali, a primeira coisa que a gente tem, né, aqui importante são tem ideia que as bombas que a gente trabalha são as bombas centrífugas, né? Então, quando eu tenho uma diferença de cota e eu preciso transportar água, né? A gravidade não vai me auxiliar, que eu posso usar aqui no caso as bombas, né? Então, as bombas centrífugas, né? Então, aqui a gente consegue ver uma foto aí de um conjunto, né? O motor e a bomba, né? Quem já viu a aula passada está mais tranquilo com relação a isso, né? Então elas são máquinas hidráulicas, né? Elas transformam essa energia mecânica, né, da agitação aí dessas pás, né, em uma energia hidráulica, né? Tá? Então o funcionamento dela basicamente é um rotor, certo? Ele vai girar, né, num eixo que ele tem ali previamente construído, certo? E aí esse rotor aí, né, ele é acionado por um motor elétrico, né, dentro de uma carcaça, né? Por isso é um conjunto motor-bomba, ele vai recalcar essa água, né? A gente tem a sucção, tá? Que é a extremidade que puxa a água do interior ali para o interior do rotor, né? E o recalque, que é quem impulsiona essa água, certo? Então o poço de sucção, como a gente já viu lá, né, na parte de captação superficial, então ali é onde fica a parte de sucção dessa bomba, né? E aí o recalque é essa saída que vai recalcar a água aí por uma adutora, enfim, certo? Geralmente o diâmetro da sucção é um diâmetro maior que o diâmetro do recalque. A gente menciona lá com Bresse, né, um diâmetro econômico, né, e adota um diâmetro maior da sucção do que no recalque, né. Checa a velocidade, a gente vê uma tabela também de velocidades, que é importante, a gente consegue dimensionar essas tubulações. Isso a gente já está vendo, né, e lembrar que esse dimensionamento é a partir da população, da vazão daquele eixo, lá daquele trecho que você está trabalhando, e aí você acha o diâmetro, e a partir do diâmetro a gente vai partir para a potência, né. Então esses conhecimentos de vazão, de provisão populacional e diâmetro já são pré-estabelecidos. Aqui é um exemplo, né, onde eu tenho o rotor aqui da bomba que gira, né, entra pela sucção e sai pelo recalque, né? Então tem aqui a sucção e o recalque, aqui o motor e aqui é exatamente a bomba, certo? Então quando a gente trabalha com o sistema de bombeamento, a gente tem que ter noção ali, né, que tem o poço de sucção, né? Então aqui tem a tubulação de sucção, isso aqui é um corte, né? Aqui eu tenho um conjunto motor e bomba, então aqui eu vou recalcar pela bomba, aqui tem um motor, aqui tem um eixo, e aqui eu recalque para essa adutora, né? E a gente vê o recalque por essa adutora, né, até um reservatório, por exemplo. A gente vê, né, que é comum aqui ter os casos ter as curvas, né? A gente tem aqui reduções, né, na entrada aqui de bomba, tá? Então a nossa missão aqui como engenheiro é dimensionar uma bomba que seja capaz de recalcar água desse ponto até essa diferença aqui de cota, né, do nível de uma água para o outro, esse ΔG, né, essa diferença de cotas, e eu tenho que acrescer ainda mais a perda de carga, né, então tem o ΔG, diferença de cotas, mais a perda de carga distribuída e localizada da sucção e do recalque. Então aqui eu tenho uma etapa e aqui eu tenho uma outra etapa. Até porque eu tenho aqui algumas singularidades, eu tenho outros valores de K para perda de carga singular, né, para perda de carga localizada, né. Tem também comprimento diferente, então também a perda de carga distribuída é diferente, tá? Então, enfim, isso é algumas coisas que a gente tem que pensar aí para fazer o projeto da elevatória, certo? E ter essa noção do que é uma altura manométrica, né? Então aqui mais um exemplo, né, que eu tenho que da diferença de cotas que eu tenho que acrescer ainda mais as perdas de carga, certo? E isso me dá uma altura manométrica, que é essa altura manométrica que eu vou ter que olhar no catálogo de uma bomba para ver que bomba é mais adequada para essa altura manométrica, em função da vazão que você tem que recalcar, claro.
Então, quando a gente fala sobre vazão e altura manométrica, né, a gente começa ali, nas bombas centrífugas, a pensar que tipo de fluxo é o mais adequado, né. Então, a gente tem ali o fluxo axial, né, entra aqui e sai, o fluxo radial, né, vem de um eixo e sai por outro, tá? Ou pode ser de fluxo misto. O que é importante aqui, né? O importante aqui é a gente ter noção de que para o fluxo radial, tá? É ideal, né? Quando a vazão aqui ela é menor e a altura manométrica é maior, né? Então, que exemplo seria isso de vazão maior e altura vazão menor e altura manométrica maior? Então, por exemplo, o caso do fluxo axial, né? Ela já é o contrário, uma vazão maior e uma altura manométrica menor. Então, um exemplo claro de dado de informação é o seguinte: vazões maiores que 10 metros cúbicos por segundo é algo de uma vazão grande, né? Uma vazão robusta. E menor que 40 dBA são alturas manométricas ali pequenas, né? Baixas. Então, aqui a axial funciona, alta vazão e baixa altura manométrica, né? Então, a radial ela entra numa situação ao contrário, quando essa vazão aqui é muito menor que isso aqui, são vazões pequenas, mas eu tenho às vezes que uma diferença de cota muito grande, né? Então aí vem um caso específico. O misto vai ficar nesse meio termo, tá? Depois quando eu falar sobre rotação específica vai ficar um pouco mais fácil entender. Então essas bombas centrífugas, né? Elas têm tipos de fluxo e também tem tipo de rotor, que pode ser aberto, semi-fechado ou fechado. O que é importante entender aqui é que rotores fechados são melhores para recalque de águas mais limpas, sem sólidos, sem sedimentos, uma água potável talvez ali já, né? Ou vou potabilizar, mas com um baixo teor na carga de sólidos. Já o rotor aberto, no caso, é o ideal para sistemas onde eu tenho uma elevatória para esgoto, tá? Onde eu tenho sólidos e enfim, certo? Bom, e aqui, né, é o que eu estava falando sobre a velocidade específica, né? Então, para calcular essa velocidade específica, nada mais nada menos eu tenho a rotação da bomba que ela trabalha, a vazão e a altura manométrica, né? E aí eu tenho que, se o valor encontrado dessa vazão específica for menor que 50, tá, o fluxo é radial. Se for maior ou igual a 500, o fluxo é axial. Nesse meio termo, ele é misto, tá? Então essa razão aqui, menor que 50 radial e maior ou igual a 500 fluxo axial, está linkado a essa questão aqui. Se a vazão for maior, de altura manométrica baixa, né, eu vou ter aqui no caso a axial, e isso vai me reverberar, né, em valores aqui maior ou igual a 500, tá? E assim por diante para radial menor que 50. Bom, algumas equações, né? Eu já falei isso na aula passada, então vou passar um pouco mais rápido, mas é possível você ter aqui o cálculo da rotação em função da frequência, né, e o número de polos desse motor. Então a gente trabalha às vezes com inversor de frequência, tenta trabalhar com essa frequência, mexe na rotação, a gente afeta essas questões aqui mais elétricas da bomba, esses parâmetros mais elétricos. Bom, trabalhando com bomba, eu tenho que ter muita clareza com relação às curvas características das bombas, né? Então essas curvas têm o vínculo de vazão, potência, vazão, rendimento, vazão NPSH, né, altura manométrica e assim por diante. Então aqui é um exemplo de uma curva de uma bomba centrífuga desta marca, né? Ela tem uma rotação RPM de 3.450 e ela trabalha aqui no caso com diâmetros de 1 polegada, tanto para sucção como para recalque. Nesse caso não tem necessidade exatamente de você ter um diâmetro maior. É muito comum, né, às vezes, você fazer um diâmetro maior, mas não necessariamente eu preciso ter isso, não tem uma regra. Mas é ideal trabalhar com diâmetros que são maiores, você consegue ter uma confiabilidade melhor no seu sistema, tá? Ele trabalha melhor e fisicamente é melhor você ter uma sucção com diâmetro maior pela própria dificuldade do processo de sucção, né? Que é perda de carga, como isso influencia. Então, ele vai trabalhar com uma sucção maior, né? Mas aqui está, né, 1 polegada para sucção para recalque, tá? E aqui ela tem os modelos, né? Então a gente tem 4 curvas de bomba. Então a gente percebe aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então são 4 bombas independentes, diferentes. Elas têm aqui a potência de 2, 1,5, 1 e 3 quartos. Você vê, são bombas pequenas, né? Bombas aí bastante relativamente pequenas, né? E aqui tem os modelos dela. Então você vai escolher uma bomba mais adequada, né? Então como é que você vai fazer essa escolha dessa bomba? Olhando basicamente apenas ali para a curva da bomba, né? A gente vai ver um pouco mais aprofundado isso, mas aqui é só um exemplo bem simples de como olhar uma curva de bomba, né? Então, a análise dessa curva basicamente é ter noção que você está observando que
quando você tem uma vazão zero, né, que é o shoot-off da bomba, que a gente chama, é aquele momento que a bomba está operando, mas não tem vazão nenhuma. Você fechou um registro ali, tá? E está estanque essa saída. Então, na vazão zero, a altura manométrica, a pressão ali é o máximo possível dessa bomba específica. A gente vê que os maiores valores é quando a vazão está zero. A partir do momento que você vai liberando a água, né, vai saindo, vai tendo fluxo ali, vazão, naturalmente aqui a altura manométrica, né, a pressão começa a diminuir. Tá? Então, por exemplo, e com isso, né, olhando aqui as curvas da bomba que relacionam vazão e altura manométrica, eu consigo ver exatamente aqui as curvas de rendimento, né? Então, a gente percebe aqui rendimento de 40, 45, 48, 50 e 60. 60%, né? Um rendimento baixo, se a gente pensar que o ideal é trabalhar pelo menos bem acima de 70%, 90%, se for possível, mas nem sempre é, mas pelo menos tentar trabalhar com 70%. Não é à toa que nos exercícios que a gente faz, a gente trabalhando, a gente sempre tenta trabalhar com 0,7 lá, com uma situação, né, a pior situação possível. Tá? Mas é importante vocês terem essa noção de trabalhar com rendimentos maiores. Né? Mas aqui neste caso, vamos supor, o rendimento é de 60%. Tá? Então a gente observa que para eu ter 60%, eu preciso trabalhar nessa parte da curva ou nessa parte aqui da curva. Né? Aqui dentro do 60%. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com uma vazão 7 metros cúbicos por hora, né, e aqui numa altura manométrica em torno de 28, uma coisa assim, né, eu consigo aqui trabalhar com essa bomba aqui, a bomba 2, e ela vai trabalhar no rendimento de 60%. Então, a bomba 2 de 1,5 de CV é o ideal para recalcar água de 7 metros cúbicos por hora a quase 30 MCA. Né? Outra situação, imagina os 6,5, né? 6,5, e eu preciso recalcar 42, 42 mais ou menos, né? Então, a bomba 2 não é a mais ideal, não tem como, não tem essa capacidade de altura manométrica. Já a bomba aqui, a 1, de 2 CV, ela consegue recalcar essa mesma vazão, mas numa altura manométrica maior, e trabalhando nesse rendimento. Então, a gente percebe aqui o nosso ponto para trabalhar com essas bombas. Então a gente vai escolher exatamente uma dessas bombas para uma dessas situações que eu comentei com vocês. Certo? Bom, então as curvas características é a carga sempre decaindo, né? Aqui, né? O rendimento ele tem um pico máximo, depois ele retorna, por isso que vira esse furacão, parece um olho de um furacão, né? E aqui a potência, né? A potência aumenta, depois ela tende a cair. Bom, essas bombas, a gente nem sempre vai trabalhar com uma bomba, né? Uma única bomba. Às vezes você não tem uma bomba para atender aquela vazão ou aquela altura manométrica. Então vai ter que trabalhar ou em paralelo ou em série. Né? Por isso saber quando eu uso paralelo ou quando eu vou usar bomba em série. Né? Às vezes você tem lá uma bomba que ela é ideal para uma situação, né? Só que aí você precisa de uma vazão maior. Né? Ou você precisa recalcar uma altura maior. Então você vai ter que optar por comprar 2, 3, 4 bombas para trabalharem junto, em série ou em paralelo. Essa é um pouco da decisão que se tem. Quando você dimensiona uma potência de bomba, né, usando uma forma convencional de potência de bomba, a gente já viu isso em adutora por recalque, por exemplo, você chega numa potência, mas você não tem exatamente aquela potência. Precisa ter 2 ou 3 bombas para chegar naquela potência. Mas será que aquela vazão é suficiente? Enfim, essa é a brincadeira, tô falando e repetindo para ver se numa dessas falas fica fácil de entender, né? Mas enfim, o importante é que ter noção que a associação de bombas em série, né, é quando você tem o objetivo de aumentar a altura manométrica, né? Então, aqui tem um esquema, a vazão entra entra na bomba, né? Na saída ela tem uma outra bomba que continua recalcando essa água, né? Então, quando eu tenho essa situação, eu estou empurrando a água e ajudando a empurrar mais ainda na sequência. Então, quando eu penso em empurrar essa água, pensa que você está só, na verdade, aumentando a altura. Está conseguindo aumentar a pressão, vamos pensar assim, para levar essa água. Entretanto, a vazão é a mesma, o mesmo volume está entrando aqui e está entrando aqui. Né? Então, o que acontece? Eu tenho uma bomba, essa é a curva da bomba. Ela trabalha numa vazão e numa altura manométrica. Se eu ponho essa outra, compro uma bomba exatamente igual, né, e replico ela, o que acontece? Vai dobrar minha altura manométrica para aquela mesma vazão, mas a vazão é a mesma. Tá? Então isso é trabalhar com 2 bombas em nenhum caso. Tá? Aqui ó, a imagem mostra a mesma coisa. Aqui é um exemplo, né, de uma bomba ali, não
uma situação real. Tem até valores aqui, né? Então eu saio estou dando com 3,8 3,5, 3,6 metros cúbicos por hora. Se eu colocar uma outra bomba dessa em série, eu continuo com a mesma vazão, mas eu saio lá de quase 45 para 90, quase 90 ali, né? 90 MCA, metros de coluna de água, tá? Se eu estiver em paralelo, o que muda? Eu não consigo aumentar minha altura manométrica. Pode ver que a altura manométrica, ó, não aumento. Mas o que me aumenta? Aumenta a minha vazão. Então a mesma bomba, em paralelo, eu estou aumentando a vazão. Eu estou captando mais água, certo? O dobro exatamente, se a bomba for igual. Mas a pressão é a mesma, eu não estou empurrando essa água mais distante, mais longe, ou aumentando a carga dela, né? Então aqui é um exemplo de 3 bombas, e eu consigo com isso triplicar minha vazão, mas trabalhando na mesma altura manométrica, tá? Então isso aí ajuda bastante a gente ter noção sobre como trabalhar com associação em bombas, né? Então aqui um exemplo, né, no caso de uma curva de bomba, e aqui vocês podem, né, olhar, admirar, né, essa curva de bomba e pensar nessa situação. Bom, se eu quero, vamos fazer um exercício aqui, né? Se eu quero trabalhar com 7, né? 7 metros cúbicos por hora, e ali alguma coisa por volta de 22, 4. Bom, quase 28, vamos por ali. 7, 28 mais ou menos. 7 metros cúbicos por hora e 28 metros de coluna de água, né? Se eu for trabalhar com esse valor aqui, né? Aí eu vou pensar, eu preciso aumentar minha carga? Se for aumentar minha carga para quase 60, 55, 58 mais ou menos, eu vou ter que colocar essas curvas em série, né? Porque eu vou aumentar a minha altura manométrica. Se eu quero mais vazão, que vai com 14 metros cúbicos por hora, eu vou pôr em paralelo, né? Então essa curva aqui vai dobrar, mas para a vazão, no eixo da vazão e não no eixo da altura manométrica. Então, essa curva é daqui para vocês poderem analisar, olhar, tentarem identificar para diversas situações de vazão e altura manométrica o que você quer fazer, que é o melhor para a sua situação, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai continuar falando mais sobre bombas nas próximas aulas. Então deixa seu curtir aí, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um likezinho para mim e comenta, pessoal. Comenta aí, vamos trocar ideia com relação a esses dimensionamentos de bomba.